Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de bytes. Estamos aqui de novo nas aulas, depois do frenesi de ter que fazer aí vários eventos em sequência. O mês de julho teve vários eventos, inclusive teve até a RetroCon 2025, que eu não pude ir, porque eu não tive condições de ir, mas também poderia estar aqui nesse canal se eu tivesse tido tempo, se eu tivesse tido disponibilidade para estar lá. Conheci o John Riggs, nosso queridíssimo John Riggs, mas infelizmente não deu para mim. E agora nós vamos voltar aí para a nossa sequência de aulas. E hoje é uma aula de sistemas operacionais, então a gente vai começar a dar uma olhadinha nas aulas de sistemas operacionais a partir do ponto que nós deixamos na playlist lá. Sempre lembre-se que você pode acompanhar as aulas pela playlist para você não perder nada. Então é bom você dar uma olhada, dar uma recapitulada lá nas aulas anteriores pela playlist para você não perder o fio da meada. E hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre o AutoExec.bat, que nós já falamos na nossa última aula. Só que hoje nós vamos falar sobre outro sistema, outro arquivo de bateria também que existe no MSX-DOS, que é o reboot.bat. Então hoje nós vamos falar sobre o AutoExec.bat, vamos falar sobre o reboot.bat, vamos entender as diferenças e vamos ver quais são as maneiras que você tem de executar comandos assim que você inicializa o seu MSX-DOS, ou quando você está vindo ali do BASIC para o MSX-DOS, você também poder realizar uma série de comandos. Então vamos embora, galera! Hoje é AutoExec.bat e reboot.bat. Então, meu amigo, vamos começar aqui falando um pouquinho da teoria de como são os arquivos de bateria do MSX-DOS. E na nossa apresentação de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o AutoExec.bat. A gente vai mostrar o AutoExec.bat padrão lá do MSX-DOS 2, que vinha lá no MSX-DOS 2. E nós já construímos um AutoExec.bat aqui, que é o primeiro arquivo que a gente executa quando a gente liga o MSX-DOS. Quando você liga o MSX-DOS, lá no processo de boot dele, lá, a primeira coisa que ele vai procurar um arquivo chamado AutoExec.bat e vai executar todos os comandos do MSX-DOS que lá estiverem escritos dentro desse arquivinho lá, AutoExec.bat. Só que a gente tem uma alternativa, né? Quando a gente não tem o MSX-DOS ligado, não tem um disquete plugado, alguma coisa assim, ou o disquete que está lá não tem o MSX-DOS dentro do disquete, o MSX por padrão ele vai para o BASIC, e toda vez que ele vai para o BASIC, ele executa um outro AutoExec, que é o AutoExec.bas. O AutoExec.bas não é um arquivo de bateria de comandos do MSX-DOS, ele é um programa BASIC. Então, a primeira coisa que ele procura é se tem o MSX-DOS instalado no disquete, e se tiver, ele roda o AutoExec.bat, que é uma bateria de comandos. Mas se não tiver lá o nosso queridíssimo MSX-DOS no disquete, ele procura um programa BASIC chamado AutoExec.bas. Consequentemente, no AutoExec.bas você não tem comandos de MSX-DOS, você tem um programa BASIC. Então são duas coisas diferentes, tá? Apesar de ter o mesmo nome, a extensão ali diz para você que um são baterias de comando do MSX-DOS e o outro é um programa escrito em BASIC. Então não confunda o AutoExec.bat com o AutoExec.bas, que são coisas diferentes escritas em linguagens diferentes. E aí, meu amigo escovador de bytes, o que é o tal do reboot.bat? Se você baixou aí a versão do MSX-DOS 2, você vai ver que tem lá um arquivo chamado reboot.bat. E o que o reboot.bat faz? São comandos que você quer executar quando você está saindo do BASIC e indo para o MSX-DOS. Como eu já disse para vocês, se o nosso queridíssimo disquete não tiver o MSX-DOS nele, ele vai para o BASIC. E algumas vezes você vai querer ir para o sistema operacional para fazer coisas que você só consegue fazer no sistema operacional. Tem coisas que você faz no BASIC, tem coisas que você faz no sistema operacional. E o reboot.bat ele é executado automaticamente toda vez que nós, lá no BASIC, chamamos um comando chamado call system. Você já deve ter ouvido falar no nosso queridíssimo call system. Então, amigo escovador de bytes, se você estiver no sistema operacional, e aqui a gente sabe que está no sistema operacional por causa do prompt, lá aí o sinalzinho de maior, a gente pode ir para o BASIC digitando BASIC. Então, se a gente for aqui para o BASIC, nós estamos no BASIC.
E para voltar para o sistema operacional, nós podemos usar o comando call system, que eu tenho certeza que você já ouviu falar algumas vezes. Se você der o call system, ele vai de novo lá no disquete e vai trazer o sistema operacional de volta. Outra coisa que você pode fazer é usar um dos atalhos do call. Toda vez que você for fazer um call, você pode usar o sinalzinho de sublinhado. Então, se a gente fizer sublinhado system, nós estamos escrevendo call system de uma maneira mais rápida. Então, se você olhar, você vai ver aqui que acontece o mesmo fenômeno. Você pode transitar do BASIC para o nosso queridíssimo sistema operacional, digitando call system, e do sistema operacional para o BASIC, digitando BASIC. Mas aí, amigo escovador de bytes, é importante que você saiba que o nosso comando call system ele tem uma pegadinha. E qual é a pegadinha do call system? O call system ele só funciona se você tiver bootado pelo MSX-DOS. Se você botar pelo MSX-DOS e for para o BASIC, e se você der um call system, ele vai voltar para o MSX-DOS. Mas se você tiver bootado diretamente para o BASIC, isso não vai funcionar. Você vai ver que quando você tentar dar um call system, quando você começa pelo BASIC, você vai ver que ele vai dar um erro e ele não vai funcionar. Então, amigo escovador de bytes, vamos tirar aqui do drive de disquete o nosso queridíssimo MSX-DOS e vamos botar para ele ir direto no BASIC. Então você vai ver aqui que ele vai dar a tela inicial do BASIC, do MSX. Daí ele vai entrar lá no BASIC. Daí ele aqui no BASIC, se você tentar dar o call system, você vai ver que dá um illegal function call, porque ele não tem o hook lá para pegar o sistema operacional. E esse é o probleminha que eu acabei de descrever para vocês agora. Mas existe um macete, meu amigo escovador de bytes, existe um macete. E o macete, meu amigo escovador de bytes, é o poke mágico. O poke mágico é um poke que a gente usa para enganar o nosso queridíssimo MSX, para ele imaginar que foi inicializado pelo MSX2. E aí, para a gente poder fazer a magia acontecer, a gente usa esse poke aqui, ó. E para a gente fazer a magia acontecer, a gente usa esse poke aqui, ó. Poke EH em hexa, o endereço F346, colocando o valor 1 nesse endereço. Quando a gente coloca o valor 1 nesse endereço aqui, a gente está dizendo pro nosso queridíssimo MSX o seguinte: olha, nós inicializamos pelo MSX-DOS ou nós inicializamos por um sistema operacional. E aí, colocando esse valor nesse endereço de memória, a gente consegue fazer o nosso queridíssimo MSX chamar o sistema operacional. Vamos fazer um teste lá? Vamos fazer uma demo? Então aqui, meu amigo escovador de bytes, estamos nós aqui no BASIC. E agora nós vamos dar o poke EH F346 e nesse endereço vamos colocar o valor 1. E agora nós vamos tentar o call system de novo. Ele foi para o BASIC porque eu não coloquei o disquete. Então vamos colocar o disquete e vamos tentar de novo. Ah lá, ele trouxe o sistema operacional, mesmo a gente não dando o boot pelo sistema operacional. E isso vai ser muito útil para a gente aqui que vai brincar bastante com indas e vindas do BASIC para o sistema operacional, porque nós vamos falar do reboot e o reboot só funciona assim. Então, meu amigo escovador de bytes, dado toda essa mini teoriazinha que agora vai ajudar bastante a gente aqui na composição da nossa aula de hoje, nós temos que baixar o código que nós vamos usar na aula de hoje. Caso você não saiba ainda, o nosso GitHub oficial é o github.com/thebytecreator, e nesse GitHub aqui a gente guarda todas as nossas aulas que nós damos aqui no canal. Os códigos fontes estão todos aqui. Nós temos esse repositório aqui, ó, MSXOS, que é MSX que tem aqui todos os códigos das nossas aulas de sistemas operacionais. E dentro desse cara, dentro desse MSXOS, nós temos aqui esse cara aqui, ó, o MSX2, vai ser os nossos códigos que a gente vai fazer para ter um disco MSX-DOS para MSX2. Então você vai entrar nessa pasta aqui.
Dentro dessa pasta aqui, nós vamos abrir ela lá no nosso queridíssimo Visual Studio Code, mas lembre-se que você tem que pegar essa pasta para o seu computador. Para fazer isso, você vai vir aqui em Code. Dentro de Code, você vai ter esse endereço aqui, que é o endereço do repositório do MSX/OS. Você vai copiar esse cara aqui e vai colar lá no seu queridíssimo GitHub Desktop. Lembrando para vocês que lá na playlist de ferramentas, a gente tem o nosso queridíssima aula falando sobre o GitHub Desktop. Então assiste lá nas aulas de ferramentas o GitHub Desktop. E aí você vai vir aqui, nesse botãozinho aqui, vai vir nesse botãozinho Add aqui. E aqui você vai escolher Clone Repository, para você clonar aquele repositório lá que nós escolhemos. Então, você vai vir aqui em Clone Repository, vai vir aqui em URL, e dentro do URL você vai colar aquele endereço lá que você acabou de pegar lá no repositório. Aqui no Local Path você vai colocar a pasta local no seu computador, onde você vai querer depositar o repositório. Eu não preciso clonar, porque o código já está aqui na minha máquina, eu já tenho o repositório, mas uma vez que você jogar aqui o URL, colocar em que pasta você vai colocar o projeto, basta clicar no botão clone aqui, que ele vai clonar a solução para sua máquina e você vai ter aí a solução que nós vamos usar hoje. Então, vamos lá para o Visual Studio Code. Lá no Visual Studio Code você vai dar File, Open Folder e vai escolher aqui o lugar onde você, meu amigo escovador de bytes, baixou o seu repositório MSX/OS. E aí você vai entrar aqui na pasta MSX2, que é a pasta de hoje, e vai dar um Select Folder, e você vai ver aqui na pasta MSX2, você vai ver esses arquivos aqui, que são os arquivos que nós vamos brincar hoje. Ok? Então, pau no burro. Então, amigo escovador de bytes, para você que lembra das nossas últimas aulas aí de sistemas operacionais, nós criamos aqui uma pequena estrutura dentro do nosso projeto que tem a configuração do OpenMSX que nós vamos usar, que é essa aqui. Ele tem o make para que a gente possa rodar o emulador, que é esse cara aqui. Esse cara aqui é o responsável por levantar o emulador usando a configuração que nós colocamos aqui. Tudo isso você viu na nossa última aula. E nós temos essa pasta disk aqui, que é a pasta que tem efetivamente o disquete que nós vamos montar no emulador. Então, se a gente abrir aqui a pasta disk, vocês vão ver que essa pasta disk ela está com a mesma estrutura do MSX-DOS 2 que nós baixamos lá no filehunter.com. Então aqui nós temos a pasta help, que tem os arquivos de help do MSX-DOS 2, a pasta utils, que tem os utilitários, o nosso queridíssimo altexec.bat, que é executado toda vez que a gente chama o sistema operacional. Temos o command.com, que tem os comandos externos. Tem o editor.com, que na penúltima aula nós tiramos lá do disco da Gradiente para colocar aqui para a gente ter um editor de texto. Nós temos aqui o MSX2sys e o MSX2 2sys, que são os arquivos de sistema operacional. Nós temos aqui o readme e temos aqui o reboot.bat, que é o arquivo que é chamado toda vez que a gente sai do BASIC e volta para o nosso queridíssimo sistema operacional. Então, amigo escovador de bytes, vamos dar uma olhada aqui no altexec.bat que nós construímos. Que é o altexec.bat, que é o altexec.bat básico, que vem lá no MSX-DOS 2, né? Temos aqui o comando echo, que ele serve para imprimir mensagens na tela. Então aqui eu estou imprimindo uma mensagem dizendo que eu estou rodando o altexec.bat do The Byte Creator. Aqui nós estamos construindo. Primeiro nós temos aqui o comando ver. O comando ver é um comando que funciona no MSX-DOS 2 para mostrar na tela qual é a versão do MSX-DOS que nós estamos rodando. Então aqui, amiguinho escovador de bytes, esse comando ver mostra a versão do MSX-DOS. Certo? Certo. E aqui nós temos o path. Se você lembra das nossas aulas anteriores, né, o path só existe no nosso queridíssimo MSX-DOS 2 para frente. E o que é o path? O path
é uma variável de ambiente que a gente configura para dizer para o MSX-DOS quais são as pastas que o nosso queridíssimo MSX-DOS vai procurar quando ele estiver procurando um comando. Então o que a gente está dizendo aqui para ele é o seguinte, ó, se o comando que eu estou tentando executar não está na pasta atual em que você está, procura dentro da pasta utils, que essa pasta utils é essa pasta aqui, ó, e tem uma série de comandos do MSX-DOS 2. Então tudo que está dentro aqui dessa pasta utils aqui, ó, pode ser executado porque ele vai estar dentro do path. Então se eu, por exemplo, digitar, sei lá, more.com, ele vai vir aqui na pasta utils, vai achar o cara aqui e vai executar para a gente. Aqui a gente tem outra variável de ambiente chamada Expert Mode. Aqui a gente está ligando o Expert Mode no nosso MSX-DOS. E aqui, ó, a gente está fazendo uma customização para o caso da gente estar usando um micro japonês ou, nesse caso aqui, um micro Turbo R, né? Então ele está dizendo, se a versão do MSX for Turbo R, troca o modo dele, em vez de usar a barra, a contrabarra, né, que a gente usa para diretórios, né, para ele usar o sinalzinho de EN, que se não me engano é uma coisa mais ou menos assim. Que a gente vai ver bem melhor quando a gente colocar lá na demonstração, demonstrar para você, que ele vai transformar o backlash pelo sinal de EN para ele ser mais compatível com o Turbo R ou com micros japoneses, né? Os micros japoneses eles trocam a contrabarra pelo yen, você já viu isso algumas vezes aqui no canal. Que a gente está setando o uso da barra ao avesso e mandando mais aqui uma mensagenzinha para fechar. E se a gente rodar agora aqui, ó, se a gente der o make aqui, der o ponto barra make para chamar o nosso queridíssimo sistema operacional, você vai ver que ele vai chamar o emulador e além de chamar o emulador, ele vai rodar automaticamente o nosso altexec.bat, porque você sabe que é a primeira coisa que ele faz no boot dele. Então aqui, ó, olha só como é que ele fez tudo que está no nosso queridíssimo altexec, né? Essas três primeiras linhas aqui, ó, são esses três ecos aqui. Aí ele fez o comando ver, e o comando ver imprimiu tudo isso aqui para gente, para dizer qual é a versão que nós estamos usando do nosso queridíssimo MSX-DOS. Então ele está usando a versão MSX-DOS 2.22, usando o MSX-DOS 2 versão 2.32, usando o Command.com 2 versão 2.44 e aqui algumas informações de copyright, né? MSX Association, 1997 CPU e 2010 The New Image. Então, amigo escovador de bytes, nós fomos aqui no nosso make.bat, que nós usamos para levantar o nosso queridíssimo emulador. Você está vendo que a gente está usando essa configuração aqui, ó, o opmsx/emul startconfig.txt, ok? Se a gente for nesse cara aqui, nesse emul startconfig, dentro do OpenMSX, você vai ver que a máquina que nós estamos usando aqui é a Philips NMS 8255. Mas a gente pode trocar esse cara aqui para algum outro MSX. Então, vamos procurar aqui uma MSX que usa o Turbo R e vamos roubar o machine que ele usa lá. A machine que ele usa é essa aqui, ó, Panasonic FS1 GT. Então vou roubar esse cara aqui, vou copiar esse cara e vou colocar ele como máquina aqui, ó. Então agora nós estamos usando um Panasonic FS1 GT, MSX-DOS 2, usando a placa 9000, enfim. Agora com essa nova configuração, vamos rodar o make de novo e vamos ver ele trazendo aqui um Turbo R pra gente. Você pode ver aqui a máquina, ele já trouxe o Turbo R. E vamos ver o altexec funcionando. Olha só,
ele trouxe o AltExec.bat. Ficou bem diferente, né? Porque a máquina aqui está em 40 colunas, não está em 80 colunas. Mas você vê que ele executou exatamente os mesmos comandos do mesmo jeito. E aqui, ó, tá vendo aqui que em vez de usar a barra invertida, ele está usando aqui o sinal de N. Isso aqui é essa configuração aqui do AltExec.bat. Nessa configuração aqui que a gente testa se é um Turbo R, trocar para o IEN/, é isso aqui. Então, ao invés de você ter a barra invertida, para você trocar de diretório, você usa o IEN/. Então, a gente vê que estamos efetivamente rodando aqui o AltExec.bat. Agora, amiguinho escovador de bytes, vamos entender o tal do reboot. Vamos para o Basic. Se a gente for para o Basic aqui, dentro Files, você vai ver que a gente tem aqui o reboot.bat, que é esse cara aqui. E o que nós temos dentro desse reboot.bat? Muito simples, a gente vai aqui no nosso disco e abre o reboot.bat aqui. E aqui você vê, ó, que ele faz um eco para dizer que ele executou o reboot.bat. E aqui ele vê se o backslash igual a on, ele ativa o IEN/on. Então ele tem que continuar com o IEN/. Então vamos voltar lá para o nosso queridíssimo emulador. E agora vamos dar um call system. Quando a gente der o call system, olha só que legal que vai acontecer. Ele deu o eco do reboot, porque ele agora está rodando o reboot. Então esse eco reboot aqui é esse eco aqui. E aqui, ó, se o backslash é igual a 1 e IEN/on. Então a gente vê por essa variável aqui que o tal do backslash está off, porque ele voltou aqui para a contrabarra do nosso queridíssimo MSX DOS. Então, meu amigo escovador de byte, essa é a diferença do reboot.bat para o AltExec.bat. Um é executado no início e o outro é executado no call system. E aí, meu amigo escovador de bytes, não há tempo para mais nada, chegamos ao final dos nossos 20 minutos de aula de hoje, e com isso nós aprendemos a diferença entre o AltExec.bat e o reboot.bat, além de alguns macetezinhos para a gente brincar com o sistema operacional. Quando a gente esquecer de botar com o sistema operacional, aprendemos um pouco mágico, aprendemos um monte de coisa bacana aí que você vai querer usar. Então, nas próximas aulas, vamos começar a explorar um pouco mais os comandos de customização que nós temos e literalmente começar a estudar os comandos do MSX DOS, para a gente poder ver tudo que a gente consegue fazer ou não fazer quando a gente está falando do MSX DOS, do nosso queridíssimo MSX. Então, amigo escovador de bytes, não se esqueça que está disponível mais um Thank You Disc aí para vocês aqui da lateral dos vídeos, os verdadeiros escovadores de bytes, lá na seção de compras do nosso Patreon, patreon.com/TheByteCreator. Tem um Thank You Disc lá comemorativo da vinda do nosso queridíssimo Kazuhiro Nishi ao Brasil. O nosso amigo escovador de bytes anônimo fez mais um screensaver, dessa vez agradecendo ao nosso amigo Kazuhiro Nishi por ter vindo ao Brasil, ter vindo com a gente. Então, se você for verdadeiro escovador de bytes, como os nossos amigos aqui das laterais do vídeo, que assinam o nosso programa de patrocínio no Patreon ou o nosso clube de canais, o nosso clube de canais está de volta. Se você quiser voltar para o nosso clube de canais, basta clicar no botão Seja Membro aqui embaixo, ou ir lá no Patreon e assinar o Patreon, $1. $1 a assinatura tanto aqui do clube de canais quanto o Patreon, para que você possa ser feliz. E obviamente, se você não for um assinante do canal, você pode comprar lá o Thank You Disc por $3 lá na seção compras do Patreon, patreon.com/TheByteCreator. Lá dentro tem a abinha compras, então a abinha compras, e compre qualquer Thank You Disc que você queira. Lembrando que os verdadeiros escovadores de bytes aqui, que são os amigos aqui da lateral do vídeo, recebem o Thank You Disc na faixa totalmente de graça. Então é isso, meu amigo escovador de bytes. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, de dar o like, de se inscrever no canal e não se esqueça, além disso tudo, não se esqueça de ser feliz
Até um próximo vídeo. Adeus!